Olá, meu nome é Daniele Martins, eu sou psicóloga. Hoje eu vim conversar com vocês para desmistificar a respeito da medicação psiquiátrica. Eu quero contar uma história muito séria para entender um pouco, para vocês entenderem um pouco o contexto a respeito dos transtornos e do quanto a medicação em alguns casos se faz necessária. Eu conheci uma moça, ela não era minha paciente, que ela conheceu um rapaz e depois de 6 meses ela se decidiu casar com ele. Esse rapaz, ele tinha o transtorno de esquizofrenia e parou de tomar a medicação. Eles se casaram, né? E próximo à data do casamento, ele começou a delirar que ela estava traindo ele. E aí essa moça tinha deixado todos os planos dela, a carreira dela, porque eles tinham combinado que ela ia estudar para concurso e depois ele queria estudar para o concurso, então ela deixou o trabalho dela, a carreira dela, tudo por conta dos planos que eles tinham. Então ela abriu mão de tudo, confiando nisso. E aí, por causa dos delírios que ele teve, ela se viu sem nada, né? Ele acabou com o casamento, então ela se viu sem o marido, se viu sem a carreira, porque para depois ela retomar isso foi muito difícil, e se viu sem chão, totalmente desestabilizada. Isso porque ela não sabia que ele tinha um transtorno. Para quem não sabe, alguns transtornos, eles exigem que a medicação seja tomada pelo resto da vida. A esquizofrenia, a bipolaridade, como quem tem diabetes ou pressão alta. A necessidade do tratamento é contínuo. Outras patologias, outros transtornos não. A depressão, o transtorno de ansiedade já são outras questões que você trata e depois pode retirar na medicação. Eu escuto muito no consultório os pacientes falando assim, quando eu peço a procura do psiquiatra. Ah, mas eu tenho medo de ficar dependente da medicação. Ah, eu não queria tomar esse remédio, é muito forte. Ah, minha família é contra. Ah, o que acontece? Em alguns casos, quando chega o paciente no consultório, eu consigo tratar somente com terapia. Mas outros casos, precisa se equilibrar a química do cérebro para que a terapia funcione. Então, às vezes, o paciente ele tá já num caso tão grave que a terapia não funciona sem a medicação. O que você faz de início é acolher o paciente, fortalecer ali a autoestima dele, mostrar o que ele já conseguiu fazer de bom, o que ele consegue fazer de bom, mas até que a química do cérebro dele se restabeleça, e isso é a partir da medicação, não dá para você trabalhar conteúdos mais profundos, porque o paciente ele tá muito fragilizado por conta do que ele tá passando. E aí eu não costumo ficar trabalhando muito profundamente, principalmente em caso de depressão, né? Porque aí você vai piorando o caso da pessoa, dependendo do que você trabalhar. Então eu estabilizo o paciente, mando ele pro psiquiatra para fazer para equilibrar essa química do cérebro, ele dá uma fortalecida, melhorar, e aí a gente começa a trabalhar as questões. O que foi que levou aquele paciente a chegar naquele estado? E aí com mudanças de pensamentos, de comportamento, aí ele vai melhorando
com o tempo, ele e o próprio médico vão identificando se há necessidade de continuar ou não com o tratamento medicamentoso. Se não há necessidade, o médico vai retirando gradativamente. Mas é importante que o paciente não faça isso por conta própria, porque está mexendo com a química do cérebro. Então, tem alguns pacientes que dão uma melhoradinha e abandonam o tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico. E aí, futuramente, pode ser que ele tenha uma recaída. E aí, cada vez que ele recai, ele piora o cérebro dele, né? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer sobre o tratamento psiquiátrico. Algumas pessoas começam o tratamento e falam assim, nossa, mas eu não tô vendo melhora. O tratamento psiquiátrico, ele não tem um exame para falar assim, nossa, a depressão dessa pessoa está ocorrendo porque as sinapses dela não está sendo realizada de forma correta, ou é falta de serotonina. Não tem como saber. Então, o médico faz uma tentativa, né, de uma medicação. E aí ele vai aguardar um tempo. O primeiro mês pode ser que ocorra uma piora do quadro do paciente até que ele acostume, né, com aquele medicamento e comece a dar resultados, ele comece a sentir uma melhora. Então é importante que tenha espere por esse tempo, que tenha paciência até acontecer essa melhora. E aí ver se houve resultado. Se não houver, aí o médico pode ser que troque a medicação, mude a dosagem ou coloque uma outra medicação ali em conjunto com aquela que ele já está fazendo uso. Então, o tratamento é feito mais ou menos dessa forma, tá? Então, aqui para esclarecer algumas dúvidas que acontecem muito aqui no meu consultório, e aí eu quero trazer para que vocês entendam também. Então, gente, não tenham tanta resistência com relação à medicação. É para a qualidade de vida da pessoa, né? Então, não quer dizer que a pessoa vá se tornar dependente da medicação porque por algum momento ela está precisando. É só fazer o tratamento de forma correta, tanto com o psiquiatra quanto com o seu psicólogo, que você vai sair da medicação, vai ganhar qualidade de vida, vai melhorar os seus comportamentos, a sua forma de pensar, sua forma de lidar com a vida, né? E aí você não vai ter necessidade daquilo novamente. Então é um tratamento, é um momento necessário, por que não? Né? Às vezes a gente tem um problema de estômago, precisa tomar remédios, então por que não também tomar um remédio que para algo que está causando um problema muito sério na nossa saúde mental e que também pode se tornar físico. Não esqueça que ansiedade, depressão e outros transtornos trazem consigo doenças psicossomáticas, né? Eu tenho pacientes que estão com problemas seríssimos de estômago por conta de ansiedade, problemas alérgicos por conta do emocional. Então, a gente precisa desmistificar isso um pouco, né? Parar de também falar para o outro que às vezes está precisando de medicação por aquele momento, de que você tá ficando doido e para de tomar esse remédio, isso é coisa de doido. Isso não é coisa de doido. Isso é coisa de alguém que está passando por um desequilíbrio químico e que precisa melhorar essa química do cérebro, né? Até que ela se estabilize e depois esse momento passa, né? Passa. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Cuidado com preconceito. A pessoa às vezes está fazendo da forma correta e você fala que
que a pessoa tá ficando doida e às vezes ela desiste de um tratamento e você faz piorar a situação da pessoa. Então era isso, um grande beijo e até mais.